A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espiritual, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errado ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, no versículo 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Perdão. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Vamos estar fazendo mais uma oração aqui para poder estar apresentando minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glória em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui dar início à oração. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas e todo espírito maligno, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24.
Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Tiago contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém apenas 5 capítulos. Tiago, capítulo 2. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 meditarem. Vamos aqui no livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Tiago, que diz assim: não fazer acepções de pessoas. Nos versículos 8, 9 e 10. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, capítulo 38, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada, vamos aqui. Capítulo 38, contém 31 versículos, que diz assim: o altar de holocaustos, no versículo 2, 3 e 4. E fez-lhe as suas pontas no seu quatro cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura, embaixo até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, capítulo 4. Capítulo 4 para os rebanhos de número 15 e 16 meditarem. Vamos aqui, 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4. Contém 22 versículos, que diz assim: os utensílios do templo. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez de 10 mesas
e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez com 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande pátio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, contém 24 capítulos. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Lucas. Capítulo 12 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 17 e 18 estarem meditando. Vamos aqui, Lucas, capítulo 12. Contém 59 versículos, que diz assim, fala sobre o servo vigilante. Nos versículos 35, 36 e 37, diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando ouvem de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os fará assentar à mesa, e chegando-os, servirá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 13 e de número 14 estarem meditando. Vamos aqui, 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: testemunho da glória de Cristo. Nos versículos 18, 19 e 20, diz assim: E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias contém 13 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Vamos aqui, o livro de Neemias, capítulo 1. Contém 11 versículos, que diz assim. Fala sobre a oração de Neemias. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecados. De todos nós corrompemos contra ti.
e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei lendo agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oferta de número 1, que diz assim: fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você estar recebendo uma palavra para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Zacarias, contém 14 capítulos. O livro de Zacarias contém 14 capítulos. Zacarias contém 14 capítulos. Capítulo 6 do livro de Zacarias para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Vamos aqui no livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 6 contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre as 4 carruagens, que diz assim, no versículo 2, 3 e 4. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos.
capítulo 3 do livro de Amós, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Amós, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: juízos são proclamados contra Israel. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentre dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e de número 24, par. Vão estar aqui meditando no livro de Ageu. Contém apenas 2 capítulos. Ageu contém apenas 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: obstáculos à construção do templo. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém levar carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderão: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderão, dizendo: ficará imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vão estar aqui meditando no livro de Malaquias. Contém 4 capítulos. Malaquias, 4 capítulos. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, contém 6 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 1, 2 e 3. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, capítulo 10, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Hebreus, capítulo 10, contém 39 versículos, que diz assim: o sacrifício de Cristo é pleno e definitivo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: doutra maneira teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes
nunca mais terem consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22. Meditarem. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: pedido de orações. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei sorteando aqui uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 39. Vamos aqui à oferta de número 39. Que diz assim: você realmente sabe quem te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo, Satanás, quem te acusa, pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus o Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus o Cristo é quem te acusa de adultérios, pecados, iniquidade, impiedade, anticristo, seita e de mentiroso ou mentirosa. Atenção, nós do canal @milhaofertadim e das 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta, a partir das 6 horas e 48 minutos até a 1 hora e 12 minutos. Estamos afirmando que o diabo, Satanás, não te acusa, e sim é o amigo do Senhor Jesus o Cristo quem faz isso. E se você provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo, através do poder dessa palavra, que é viva, é espírito, é vida e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Agora eu peço a todos vocês que mentalizem aí, escolham um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Então não deixem de escolher o número de 1 a 24 para vocês estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. E em Provérbios 16, versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Vamos aqui ao livro. Livro de João contém 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. João contém 21 capítulos. Vamos aqui.
capítulo 19 do livro de João. Vamos aqui no livro de João, capítulo 19. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. João, capítulo 19, contém 42 versículos, que fala sobre a crucificação do nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 16, 17 e 18. Então entregou-lhes para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Golgotá, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de um lado, um de cada lado, e Jesus no meio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares contém 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 3. Cantares, capítulo 3. Contém 11 versículos. Cantares de Salomão, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Eu disse, levantar-me-ei e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Glórias ao nosso Senhor Deus. Assim como Salomão estava à busca do seu amor, o nosso Senhor Jesus o Cristo também busca os seus verdadeiros adoradores para adorarem o Pai em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. São 2 livros. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Capítulo 4. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 4. Contém 18 versículos. O apóstolo Paulo dando outras instruções para os seus discípulos. Nos versículos 5, 6 e 7. Diz assim, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Tiquito, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1. Contém 18 versículos, que diz assim, exortação à fidelidade no ministério. Nos versículos 6, 7 e 8. Diz assim, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Marcos, que contém 16 capítulos.
Marcos capítulo 13. Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 13. Contém 37 versículos, que diz assim: o preparo para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo. Nos versículos 32, 33 e 34 diz assim: mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Não deixem de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de 2 João, que contém apenas um capítulo. 2 João, um capítulo apenas. Vamos aqui, 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim, o apóstolo João dizendo que devemos perseverar no amor e na fé. Diz assim no versículo 3, 4 e 5. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 3. Fala sobre as 12 atividades. Oferta de número 3. Nós estamos afirmando que tem 12 atividades que não se podem fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, porque você deve fazer um culto. Você não vai para receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com a palavra do Senhor Deus. Cuidado, isso é blasfêmia. Para ter alegria, porque você já vai com alegria, João capítulo 15, nem para orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto de adoração ao Senhor Deus e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro de oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou ministro dessa igreja virtual, @avivamento24D. E temos lives de segunda a sexta, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de Provérbios, 31 capítulos. O livro de Provérbios contém 31 capítulos.
Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Contém 29 versículos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: a recompensa da humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses contém 4 capítulos. Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Filipenses, capítulo 4. Contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos gerais para todos os seus discípulos, que diz assim, nos versículos 5, 6 e 7, diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Romanos. Capítulo 11 contém 36 versículos, que diz assim: exaltação da sabedoria de Deus. Nos versículos 34, 35 e 36 diz assim: porque quem compreende a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos. Tito, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Tito, capítulo 1. Contém 16 versículos, que diz assim, que diz que devemos combater os falsos mestres. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Capítulo 50 do livro de Jeremias. Capítulo 50 do livro de Jeremias contém 46 versículos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Jeremias capítulo 50 contém 46 versículos que diz assim: a redenção de Israel. Nos versículos 40, 41 e 42 diz assim: como quando Deus subverteu a Sodoma, a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem montará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra, armam-se de arcos e lança. Eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como um mar, e sobre cavalos cavalgarão todos os postos em ordem como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 13 versículos, que diz assim: a apresentação de Timóteo. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, sejamos muito ver-nos, como nós também a vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vou estarei lendo aqui para vocês a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 23. Vamos aqui na oferta de número 23. Que diz assim: em nossa 23ª oferta, se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar com base na Bíblia Sagrada que não existiam sorteios antes do Senhor Jesus ou Cristo e nem depois dele no Novo Testamento, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí, escolhendo um número e para agora, no final, estará o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação,
prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Então meditem aí, escolham um número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolheu o número 8, você vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 38. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 4. Se você escolheu o número 20, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 12. Se você escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 1. Se você escolheu o número 10, Zacarias, capítulo 6. Se você escolheu o número 24, Amós, capítulo 3. Se você escolheu o número 22, Ageu, capítulo 2. Se você escolheu o número 23, Malaquias, capítulo 4. Se você escolheu o número 9, Hebreus, capítulo 10. Se você escolheu o número 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Se você escolher o número 18 para a sua meditação, você vai meditar no livro de João, capítulo 19. Se você escolher o número 16, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Se você escolher o número 4, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Número 3, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 12, Marcos, capítulo 13. Número 19, 2 João, capítulo 1. Número 14, Provérbios, capítulo 22. Número 13, Filipenses, capítulo 4. Número 21, Romanos, capítulo 11. Número 5, Tito, capítulo 1. Número 17, Jeremias, capítulo 50. E número 6, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para assim vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus. Assim vocês estarão recebendo as recompensas. Em Mateus 16, do 24 a 27 e João, capítulo 15. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live. Agradeço também a presença de cada um de vocês que permaneceu comigo até o final. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato por cada um de vocês. E que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém.